Sejam bem-vindos a mais um treinamento cíclico. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Isabel Luiza Piatti, sou diretora de treinamentos, pesquisa e desenvolvimentos da Bonavita Cosméticos. E o assunto que nos traz aqui hoje? Rejuvenescimento. Percebe o poder dessa palavra? Rejuvenescer. Dentro da estética facial, ele é o tratamento mais procurado, principalmente para a faixa etária entre 35 anos em diante. Agora, o que realmente significa rejuvenescer? Se nós formos procurar lá no dicionário o termo da palavra, o rejuvenescer significa restituir a juventude, remoçar, tornar-se ou parecer mais jovem e readquirir força e vigor. Quando se fala então em rejuvenescer, eu diria para você que se alguém descobrisse a fórmula da juventude, já estaria para lá de trilionário. É algo que todo mundo procura. Porém, muitas coisas estão por trás desse rejuvenescer. Existe a questão do bem-estar, da autoestima, de você ser jovem internamente e reluzir essa juventude. E existe também o tratamento específico externo, onde você pode trabalhar essa situação de melhorar a qualidade da pele e aparentar-se mais jovem. Bom, então, a partir desse conceito de rejuvenescimento, o que a estética trata? O tecido, pele, maior órgão do corpo humano. É lógico, antes de começarmos a falar das formas de rejuvenescer, eu não poderia esquecer de comentar da estrutura da nossa pele, que é o tecido que nós vamos atuar. Então, ali, segundo Borges, Pierre Fitch, Schneider, nós temos a estrutura, uma figura aqui de uma pele, onde apresenta epiderme, derme e a região da tela subcutânea, que antigamente era conhecida como hipoderme. Quando se fala em rejuvenescer, a gente pensa justamente do facial. Não podemos esquecer de estender para colo, pescoço, braços e mão, porque todas essas áreas do nosso corpo estão intensamente expostas e que também apresentarão um envelhecimento acelerado, assim como o rosto. E a estrutura da nossa pele, epiderme, derme e hipoderme, ela está presente também no rosto, assim como no colo, no pescoço, nos braços e na mão. E que com o passar dos anos, nós vamos diminuindo essa estrutura, porque nós vamos falar isso daqui para frente. Então, Guirro diz que o envelhecimento é o processo natural do organismo e que ocorre desde o nascimento e está relacionado com a qualidade de vida do indivíduo. Já Raspaldo e Murad, em 2006 e 2008, trazem como consequência de múltiplos fatores intrínsecos e extrínsecos que interagem entre si. Então, esses autores, eles praticamente se corroboram em todas as suas informações a respeito do envelhecimento. Nós temos o envelhecimento intrínseco, que ocorre com o passar dos anos, e temos também o estímulo de agentes externos, que são conhecidos como envelhecimento extrínsecos, e que podem acelerar esse envelhecimento. Tudo vai depender do estilo de vida de cada um. Schneider traz que o envelhecimento é o processo contínuo que afeta a função da pele e a sua aparência, gerando assim uma modificação do material genético e a diminuição de produção celular, resultando em perda de elasticidade, diminuição de metabolismo e proliferação celular. Então, tudo que você for tratar no envelhecimento, você vai ter que buscar em ativos cosméticos ou que estimulem o metabolismo para a renovação celular, ou que diminua a velocidade do envelhecimento, e assim a gente não tenha a aparência daquele envelhecimento, como o próprio nome diz, precoce. Envelhecer antes do tempo. Essas teorias de envelhecimento, Guirro traz em 2002, que tem o relógio biológico, tem a multiplicação celular, tem as reações cruzadas de macromolécula, desgaste, a ação autoimune, telômeros, que são relógios moleculares, e radicais livres. Nossa, radicais livres. O que são esses radicais livres? Vamos lá. Os radicais livres, eles são, digamos assim, uma contradição do nosso dia a dia. Por quê? A principal fonte de radical livre
no nosso corpo é o oxigênio. Se eu pensar assim, então eu penso, não vou mais respirar. Mas se eu não respirar, morro. Então, se vocês forem buscar na teoria do envelhecimento do livro do Dr. Efraim, O Perigoso Radical Livre, ele diz assim que 95% do oxigênio que a gente respira vai ser utilizado para nutrir os tecidos. 5% se transforma em radical livre. Isso é muito bom, porque estimula o nosso metabolismo e o nosso sistema autoimune, que é o nosso sistema de defesa, ele neutraliza o radical livre e você tem o teu envelhecimento da tua forma saudável, da tua forma de relógio biológico. Bom seria se nós ficássemos somente nesses 5%, segundo a fonte de estrutura do Dr. Efraim. Porém, com os hábitos inadequados, com a ação dos agentes externos, que a gente chama de envelhecimento extrínseco, e também, principalmente nos dias atuais, na questão de estresse, aumento do estresse, fazem com que haja um aumento nesse percentual de radical livre no nosso corpo. Por isso, então, nós temos que utilizar dentro dos cosméticos anti-age ativos que têm ação antirradicalar ou antioxidante, que eles vão neutralizar esses radicais livres a mais que a gente tem no nosso corpo e que provoca esse envelhecimento precoce. Lembrando que eu tenho que observar o meu cliente não como uma matéria física, ele está envelhecendo por quê? Não é só o corpo físico, eu tenho que procurar ter uma globalização do tratamento estético. Observar que, além do físico, o organismo, o ser humano, ele tem que ser observado num contexto emocional, espiritual e mental. Por isso, técnicas de bem-estar, atendimento globalizado, fazer com que esse cliente se sinta bem, elevar o autoestima, também potencializa o resultado na hora do tratamento. E o radical livre, ele é o quê? Toda vez que nós temos moléculas de oxigênio circulante no nosso corpo, vai sofrer a ação do radical livre, que vai desestruturar essa molécula, principalmente roubando um elétron, deixando esse radical, essa estrutura molecular, como o próprio nome diz, livre e alterado. E o radical livre, ele não se sente bem sozinho, então ele vai buscar em outras estruturas moleculares o elétron que está faltando para ele vai roubar dessa outra molécula, fazendo com que acrescente-se assim um efeito cascata, onde todo esse radical livre vai ser atacado, onde todo esse radical livre vai atacar as estruturas da célula. Portanto, tem o radical livre que ataca a membrana plasmática, tem o radical livre que ataca a área do núcleo celular, e tem o radical livre que atua lá no citoplasma. Por isso, quando se fala em antioxidante, eu tenho que pensar de uma forma sinérgica. Tenho que pensar em todos os antioxidantes para que cada um deles atue num determinado radical livre para que a célula como um todo esteja protegida. Por isso, então, eu tenho que buscar antioxidantes de origem de sais minerais, que são os oligoelementos, os antioxidantes que são as vitaminas e os antioxidantes que são os polifenóis, para que eu tenha uma proteção adequada de toda essa estrutura. Aqui eu trago um desenho rápido só para ilustrar de todas as formas de envelhecimento intrínseco e extrínseco, né, que tem o sol, a poluição, o cigarro, a bebida em excesso, o cronológico, e não podemos esquecer de comentar que aqui deveria entrar também o estresse. O hormônio cortisol, ele quando disparado no nosso corpo, ele é um dos estimulantes da desestruturação do radical livre. Envelhecimento intrínseco. O que ocorre no envelhecimento intrínseco? Ocorre todo o processo involutivo do nosso corpo. Então a gente nasce. A partir do momento que a gente nasceu, a gente entra no ciclo de vida. E esse ciclo de vida começa do ponto zero, nascemos. Nós temos o ciclo de vida ascendente, que é onde eu vou estar entre a década de primeira e segunda década. Temos dentro do nosso ciclo de vida a nossa fase transitória, que é a fase de amadurecimento, que fica entre a segunda década e quarta década, de 20 a 40 anos. E a partir dos 40 anos nós entramos numa forma do ciclo descendente. Aí chega até a dar uma tristeza na gente, né? Depois dos 40 tudo decai. O que decai?
Segundo Guirro, 2002, o processo evolutivo do envelhecimento é diminuição da circulação, diminuição do metabolismo, diminuição da síntese de proteína, diminuição da massa muscular, diminuição da adesão da junção dermoepidérmica, empobrecimento da matriz extracelular, espessamento da camada córnea e alteração de pigmentação. Então, quando a gente visualiza o envelhecimento facial, nós temos que observar que tudo isso diminui. E quando for procurar ativos ou terapias combinadas, que seja para aumentar tudo isso que decai. Tá? Aumentar a microcirculação, aumentar o metabolismo, aumentar a adesão da junção dermoepidérmica. O Cuno, 2005, traz que deteriorização gradual dos constituintes e funções da pele devido à exposição prolongada da radiação. Aqui no caso, então, nós temos o envelhecimento extrínseco. Tudo aquilo que colabora para o envelhecimento que vem de fora para dentro. Esse acúmulo de radiação ultravioletas provoca uma ação cumulativa de radiações sobre o DNA e sobrepõe as características do envelhecimento intrínseco e genético. Então, ele acaba potencializando a ação de envelhecimento intrínseco. E quais são os sinais de envelhecimento que nós vamos encontrar no rosto de nossos clientes? De nossos clientes também, né? Por que não os homens? Rugas, hipercromias, xeroses, ptose tissular, ptose muscular, perda de luminosidade. Então, quando eu for procurar o tratamento ou o cosmético que eu vou atuar, eu tenho que pensar em como tratar de uma forma globalizada todos esses sinais. Tratar a diminuição da profundidade da ruga, tratar a hipercromia, tratar a flacidez, ou até mesmo na combinação da terapia do tratamento, da terapia de tratamento. Não pensar somente em aplicar o cosmético, mas fazer uma massagem modeladora, onde eu tenho um resultado expressivo de estímulo muscular. Bom, resumindo aqui então, acompanhe na figura junto comigo. Eu tenho uma figura de uma pele, de uma estrutura de pele, que quando eu tenho envelhecimento, eu tenho espessamento da camada córnea, eu tenho diminuição da laminina, que é a aderência da junção dermoepidérmica, eu tenho diminuição da matriz extracelular, ela se torna muito pobre, eu tenho diminuição da circulação periférica e eu tenho a perda de tônus muscular. Tudo isso eu tenho que procurar dentro de um cosmético, de uma terapia combinada e, por que não, dentro dos nutricosméticos também. E o tratamento ele vai se basear em quê? Primeiro, pensando em prevenir e degradar a comunicação entre os neurônios e também defender a minha pele contra a poluição externa, eu tenho o neuroxil. O neuroxil ele vai dar esse estímulo de comunicação entre neurônios, vai melhorar a diferenciação celular, vai promover a sobrevivência celular do ataque do radical livre, não só de células mais conhecidas como fibroblastos, queratinócitos e tudo mais, mas principalmente as células nervosas, que vai provocar uma reestruturação dos seus dendritos. A célula nervosa, quando ela é danificada, a gente não recupera mais. Então, por isso a importância de ativos de ação de neurocosmético, onde eu vou atuar em cima de células nervosas, protegendo dos ataques do radical livre, evitando assim a perda dessas células, porque reconstituí-la a gente não consegue mais. Esse neuroxil, então, ele não deixa de ser um antioxidante, um neutralizador do radical livre. Porém, ele vai ter uma atuação mais específica em células nervosas. Já um outro antioxidante muito importante e que vai diminuir principalmente a questão do aumento de radical livre pela radiação ultravioleta é a vitamina C. Só que nós temos que procurar a vitamina C estável. Então, por isso, trazê-la, buscá-la em cosmético em forma de talasferas ou lipossomas ou nanocápsulas de vitamina C, que assim ela se torna estável e ela vai atuar lá embaixo na junção da pele, na junção dermoepidérmica, de uma forma mais inteira. Então ela vai ser sem vitamina C atuante. Ela tem uma capacidade de maior penetração cutânea. Então essa vitamina C de forma estável, ela provocará uma ação antioxidante maior. Outro ativo, hidroxiprolisilane C,
Que nome comprido e complicado. Quando eu tenho a letra C maiúscula ao término de um nome comercial de um ativo, significa que ele foi vetorizado. O hidroxiprolizilane C, ele é a composição, a combinação de dois aminoácidos, que é o hidroxiprolina e o ácido aspartico, associado a um silanol. Só que ele está dentro de um veículo, que é a nanocápsulas. Por que o silanol é importante estar presente aqui? Aqui eu até não daria tanta ênfase a estar nanoencapsulado, mas sim a estar vetorizado com silícios. Por quê? Observa nessa tabela, esse gráfico, a quantidade de silícios que a gente tem na nossa vida. No primeiro ciclo de vida é a maior concentração. No segundo ciclo de vida, na segunda década, que é de 10 a 20 anos, ele aumenta novamente a quantidade. A partir dos 20, 30 e até 40, só parei nos 40 aqui para não deixar vocês tristes. A partir dali a gente só diminui a quantidade de silícios no nosso corpo. Então, a vetorização dos ativos com silícios são importantes porque a gente repõe silícios também na nossa pele, dando maior jovialidade à mesma. Ácido hialurônico, nós não podemos esquecer que o ácido hialurônico é muito importante. Para vocês terem uma ideia, que em 2008 foi publicado que o ácido hialurônico é responsável pela hidratação, troca de nutrientes e proteção contra lesões causadas por radicais livres. E ele está sendo usado há anos para promover a elasticidade, o tugor e a hidratação cutânea. Outro estudo publicado em 2010 diz que, devido à sua estrutura polimérica e de grande número de proteoglicanas sulfatadas ligados nesse ácido hialurônico, ele pode também estar na estrutura de capturar moléculas de água e alguns íons, promovendo assim o tugor da pele, que a gente chama de efeito de leve edema, leve inchaço, para dar aquele efeito de preenchimento. Sem contar que ele também é hidratante. Um outro ativo que eu não posso esquecer de buscar quando eu falo de envelhecimento é o DMAI. Por que DMAI? Eu até brinco dizendo que DMAI é demais. O DMAI, ele é um composto encontrado naturalmente em peixes, que é salmão e sardinha. A anchova também se encontra DMAI. E ele é um modulador da síntese de acetilcolina que promove a contração muscular do músculo da derme, músculo liso, conduzindo uma melhora do aspecto geral da pele. Então ele vai fazer aquele efeito tensor, que poderá ser Cinderela se for uma única aplicação. Ele vai perdurar por 24 horas. Isso segundo o livro de Como Vencer a Batalha do Envelhecimento, contra o Envelhecimento, do Dr. Efraim. Mas se você aplicar o DMAI constantemente, você terá o efeito cumulativo dele. Vanzin e Camargo ainda trazem, em 2008, de que especula-se o fato de este estimular a produção da matriz extracelular pelos fibroblastos, especialmente o colágeno. O que eu quero no envelhecimento? Eu quero estimular as células para que elas produzam essas fibras e evite a flacidez. E para corroborar, ainda tem Ribeiro dizendo em 2010 que a acetilcolina na derme liga-se a receptores celulares como fibroblastos, queratinócitos e células endoteliais, modulando assim a sua diferenciação, proliferação e migração celular. Vocês lembram lá que eu falei do que acontece no envelhecimento, que tudo decai? Metabolismo, diferenciação, migração. O DMAI tem tudo a ver aqui então, gente. Quando se fala em DMAI, a gente só pensa na flacidez, mas não é só nisso que ele vai atuar, não. Mostrei para vocês aqui que ele tem outras atuações dentro do tratamento estético. No caso aqui do envelhecimento, na flacidez, na renovação celular, no preenchimento da ruga, na questão de modulação de diferenciação dessas células e fortalecimento dos fibroblastos, que são células que vão produzir fibra de colágeno e de elastina. Coenzima Q10, importantíssimo, pois protege o DNA mitocondrial do ataque do radical livre, né? Ele vai justamente proteger as mitocôndrias. Lembra que eu falei, na hora que eu falei do radical livre, eu falei das várias atuações, aonde cada radical livre vai atuar? Ele vai
atacar a membrana plasmática, ele vai atacar no interior da célula, ele vai atacar o DNA. Então, nós temos que ter vários antioxidantes. E aqui, a coenzima Q10, ela vai se destacar porque ela protege contra as atividades dos radicais livres na mitocôndria, diminui a mutação do DNA mitocondrial, que está relacionado à idade. Com o envelhecimento, a gente tem essa mutação. E ajuda nos processos metabólicos, aonde nós vamos ter, então, um antioxidante muito importante, que vai estar atuando de forma sinérgica com os outros ativos, com os outros antioxidantes. Só mais um adentro a respeito do DMAI. Vocês sabiam que o DMAI é um antioxidante fantástico também? Além dele fazer o efeito tensor e tudo aquilo que eu já falei. Então, os antioxidantes aqui, encontrados nessa sinergia de ativos, têm atuação específica em cada área de agressão do radical livre, né? Não podemos esquecer do colágeno, também como hidratante da pele. E os extratos, os famosos extratos que a gente já conhece. Temos o de algas marinhas, que é um estimulante metabólico, tonificante e ativador da microcirculação. Sem contar de que algas marinhas são riquíssimas em sais minerais importantes para a nossa pele também. O extrato de aveia, que é um hidratante, um suavizante. O leite de soja, né, que é o Bio Soy Milk, que protege contra a perda de água e também é antioxidante. O Kidtat SRC, que é água de coco verde integral, riquíssimos em aminoácidos e sais minerais importantes para a nossa pele. Bom, falei até agora de ativos que estão atuando de forma tópica. Mas, não esquecendo de que a nutrição celular, ela também tende a evitar um envelhecimento precoce. Essa nutrição celular a gente consegue com uma alimentação equilibrada, uma dieta equilibrada, rica em sais minerais e vitaminas, um prato bem colorido. Mas hoje, no corre-corre do dia a dia, sabe-se que é difícil a gente sempre sentar e ter uma verdadeira refeição, uma refeição com qualidade. Porque não somos mais nós que fazemos o nosso alimento, que processamos o nosso alimento, não sabemos qual é a origem do alimento que a gente está comprando. Por isso, então, é muito importante não abrir mão dos tratamentos IN, que é através dos nutricosméticos. Os nutricosméticos, eles podem sim ser indicados pelos profissionais de estética quando eles são de uso comum, quando não são em específico. Aí teria, se fosse um específico, um ativo específico, teria que ter a prescrição de um nutricionista. Mas aquele de uso comum que se encontra em prateleiras de supermercado, em farmácia, em lojas de produtos naturais, eu posso indicar a minha cliente sim. Eles estão liberados pela Anvisa. Então, nós podemos encontrar vários tipos de nutricosméticos. Agora, se eu estou falando de rejuvenescimento, eu vou direcionar especificamente os que a gente tem para a área de rejuvenescimento. Por exemplo, o colágeno líquido. O colágeno líquido, ele é riquíssimo em aminoácidos, é o colágeno hidrolisado, não é o colágeno íntegro, então ele está em formas de aminoácidos que vão se transformar em colágeno lá na nossa pele. E ele garante a elasticidade natural que permite o estiramento da mesma, consequentemente não permitindo assim formação de rugas, de estrias, etc. E deve ser consumido diariamente. A dose ideal é de entre 5 a 10 gramas, então se você consumir 8 gramas por dia é o suficiente. E ele vai proporcionar rapidamente a reestruturação das fibras de colágeno presente na nossa pele, além de estimular as células a produzir novas fibras. Então nós temos na linha aqui o Collagen Active, que é o nosso colágeno hidrolisado líquido, e que a dose diária de 30 ml te proporcionará 8 gramas de colágeno por dia, que é uma quantidade já suficiente para o estímulo da reestruturação, tratamento de rejuvenescimento. Temos também na linha o Nature Human, que é um coadjuvante nos tratamentos anti-age, porque ele justamente vai estar trazendo a vitamina A, que é um antioxidante e um equilibrador hormonal, onde vai proporcionar essa renovação, essa estrutura de equilíbrio dos hormônios que tem queda com o passar dos anos. Também estimula a produção procolágeno e age como fator de crescimento na epiderme. Então, ela é uma forma da gente ter fonte de estímulo de fator de crescimento. Nós temos a vitamina C dentro dele, que é um antioxidante e o estimulador de proliferação celular. A vitamina E, que vai ajudar
a modular as condições degenerativas, diminuindo essa velocidade. O magnésio, que vai melhorar a função intestinal e aumentar o peristaltismo e fixar cálcio nos ossos. O selênio quelado, que ele é um antioxidante fantástico, porque ele fortalece o sistema imunológico e potencializa a vitamina E. E por último, a vitamina B3, que regula o metabolismo. Se eu tenho queda, diminuição de metabolismo na faixa de envelhecimento, já tenho um componente que vai melhorar isso daí. Onde que nós vamos buscar tudo isso dentro da linha Bonavita? Então nós temos o nosso kit rejuvenescimento, que eu vou mostrar na prática para vocês, aonde ele está composto de o Ionto Vitatonus, o Ionto Demai, o sérum vitalizante, que são os 3 sérums que vão trazer toda a estrutura dos ativos que eu falei para vocês até agora, com relação ao rejuvenescimento. Então, todos aqueles ativos que eu ilustrei, que têm as suas ações antioxidantes, firmantes e tudo mais, estão dentro desses 3 sérums. Traz também a máscara tensora, que vai fazer o efeito tensor após, vai dar continuidade ao efeito tensor após a massagem modeladora que vocês vão conhecer na prática. E traz, é lógico, o produto de manutenção, o produto de filtro solar, para que possamos finalizar esse tratamento, não deixando a cliente sair sem um antioxidante ou um protetor celular, que é o nosso Hidrasan Progress, muito conhecido também como o nosso Baby Cream. E de manutenção, vocês podem indicar o Tensoactive, que tem o ativo antiglicante, que tem o Demai e o Rafermine, que vão fazer ação, além de antioxidante, ação firmadora, e também os nossos nutricosméticos, como eu já comentei com vocês, no coadjuvante anti-age, rejuvenescimento, o colágeno líquido e o Matoriuma. Com isso, nós fechamos aqui a nossa parte teórica, aonde podemos embasar, conhecer o envelhecimento e embasar os ativos direcionados, não esquecendo, gente, que os ativos, eles têm que trabalhar de forma sinérgica, eles têm que estar dentro de uma base biocompatível. O que é essa base biocompatível? Que seja uma base altamente carreadora, livre de óleo mineral, e que também seja livre de substâncias nocivas, como propileno, o conservante liberador de formol, conservante parabenos e o óleo mineral e a parafina. Com isso, nós vamos conseguir os resultados muito expressivos e que eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho na prática. Até daqui a pouco. Daremos início, então, à parte prática do kit rejuvenescimento. Todas as vezes que vamos iniciar um procedimento prático, seja ele facial ou corporal, é muito importante a asepsia das mãos do profissional. Estamos aqui, então, com o Higi-System, nosso produto de asepsia, após lavar a mão com água e sabão e secar com toalha papel, o profissional de estética utilizará esse produto em toda a sua mão, sem realizar um enxágue. Esse produto não contém o álcool 70. O que fará a ação bactericida é o clorexidine. Juntamente com ele, nós temos o dimeticone e a ureia, que tem a ação hidratante. E por ele não conter o álcool 70, então o profissional de estética pode utilizá-lo durante todo o dia, que não irá provocar o ressecamento das mãos.
Também, por não conter o álcool 70, ele poderá ser utilizado em peles lesionadas, no caso de um atendimento pós-operatório ou de um atendimento de pele acneica. Todas as vezes que formos dar início também, tenho que lembrar dos meus EPIs. Não posso esquecer do meu jaleco, da touca e, claro, o atendimento em cima da cliente, do rosto da cliente, eu preciso utilizar a máscara bucal. Agora sim, estamos prontas para o atendimento. A minha cliente, quando aplicamos esse produto em toda a área do tratamento. Ainda no processo de higienização, vamos aplicar agora a loção tônica, para equilíbrio do pH dessa pele. Ou ainda, aplicar diretamente com as mãos do profissional. O kit de rejuvenescimento é um kit específico na concentração de sérums e iontos que vão atuar no efeito anti-envelhecimento, no efeito protetor anti-poluição e no efeito tensor através do DMAI. Agora, se você observar que a pele da tua cliente que está sendo atendida necessita de uma renovação celular intensa, como por exemplo, um esfoliante mecânico através do nosso peeling, ou um esfoliante químico através do Clear Peel, que é o ácido glicólico, ou o Mandepil, que é o ácido mandélico, esse é o momento da aplicação. Assim você terá um preparo maior dessa pele para fazer a continuidade da aplicação desse kit. Também para quem possui eletroestética e possui o peeling mecânico em forma de aparelho, que seria o peeling de pontas diamantadas ou o peeling abrasivo, esse seria o momento de aplicação, no momento do preparo da pele para fazer a realização dos procedimentos a seguir. Tá? Então fica a dica. A nossa voluntária está aqui apresentando a faixa etária entre 45 a 50 anos. Com isso, no momento da avaliação do atendimento, nós já vamos poder lembrar o que existe na classificação de envelhecimento dentro dessa faixa etária. Então, se vocês estudarem, por exemplo, Global ou Loeb, vocês vão encontrar lá na classificação de envelhecimento, segundo o grau de envelhecimento ou década de vida, quais são as necessidades que a pele apresenta nesse momento, nessa faixa etária. Então, aqui nós temos diminuição na produção de colágeno, nós temos a diminuição de tônus muscular, nós temos a necessidade de uso de antioxidantes, nós temos também a necessidade de reposição de alguns sais minerais importantes e também temos a necessidade de aumento de ração hídrica, que é beber água. Não esquecer nunca de pedir para o cliente fazer esse aumento de ingestão de água no seu dia a dia. Vamos preparar então um blend desses 3 produtos concentrados para fazer a aplicação na pele da cliente. Primeiro deles, o Ionto DMAI. Aqui no caso nós temos nesse Ionto a concentração de DMAI a 10%. Vamos colocar 3 gotas, 1, 2, 3 gotas do Ionto DMAI. O Vitatonus, esse produto Vitatonus contém o colágeno BioSoy Milk, a aveia, algas marinhas, a coenzima Q10 lipossomada, o Kiditat, que é a água de coco verde integral, e as algas marinhas. Então nós temos aqui 3 gotas, 1, 2, 3 gotas do Ionto Vitatonus.
E por último, o sérum vitalizante. O sérum vitalizante ele vai estar apresentando para nós o Neuroxil, que é um neurocosmético que protegerá a pele contra os agentes poluentes do dia a dia. O PCA-NA, que é um agente hidratante. O ácido hialurônico, também de ação hidratante. E nós vamos ter aqui antioxidante, a vitamina C, que são os aminoácidos concentrados associado aos silícios orgânicos, e isso dentro de um veículo, a nanotecnologia. Vou colocar aqui 3 doses também. Com isso, nós vamos ter aqui, então, o concentrado, o blend, que vai nos proporcionar um atendimento prático da proposta do kit de rejuvenescimento, com agentes antioxidantes, agentes de efeito tensor e agentes nutritivos também. Então vamos aplicar em toda a área. Aqui eu não estarei fazendo uso de nenhum tipo de aparelho, somente a massagem modeladora.
e vocês visualizassem a diferença do lado trabalhado com o lado não trabalhado. Principalmente mento, maçã do rosto, onde a gente consegue diminuir a profundidade do nasogeniano, e a sobrancelha, onde a gente faz todo um levantamento do olhar da nossa cliente. Essa massagem, gente, ela não dura 10 minutos. É muito prática e muito eficaz. Então, por favor, agora que vocês conheceram a massagem, treine bastante. Então, após a aplicação do blend, após a terapia combinada de massagem modeladora feita com as nossas mãozinhas e que deixou um excelente resultado, nós vamos passar para a máscara. Eu vou fazer a aplicação direta dessa máscara e depois eu vou dar uma dica. Então, meio lado do rosto, eu faço a aplicação da máscara tensora, que é rica em ginkgo biloba, aloe vera, lantoína, depantenol e ácido hialurônico. E em meio lado do rosto, eu vou ensinar vocês a usarem essa mesma máscara, só que daí potencializada com outra máscara. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Então, eu gosto muito de aplicar essa máscara com esse pincel importado que Deus me deu, que é o dedo. Por que eu gosto de usar o dedo na aplicação dessa máscara? Porque enquanto eu estou aplicando a máscara somente com um dedo, não é com 4, 5 dedos, tá? Eu estou conseguindo sentir a textura dessa máscara, se ela está muito fina ou se ela está muito grossa. Por quê? A máscara muito fina, eu não vou conseguir fazer um efeito tensor adequado. A máscara muito grossa vai me dar muito trabalho para secar e para tirá-la depois. Ela tem que estar numa camada homogênea, para que faça o efeito adequado e para que eu economize também na aplicação dessa máscara. Então, ela tem que estar na camada correta. Por isso, meu dedo me dá esse sensorial específico. Por isso, a indicação de aplicar com esse pincelzinho importado, que só eu tenho. Vamos aplicando em toda a área. Também aqui na área do nariz, do lábio superior. E também aqui na parte frontal. Essa máscara eu não posso aplicar na área do olho, tá? Nem na pálpebra inferior, nem na superior. E também não posso aplicá-la por sobre a sobrancelha. Então, tenho aqui aplicado a máscara como um todo nesse lado direito da minha voluntária. No lado esquerdo do rosto dessa minha cliente, eu vou dar uma dica de como vocês potencializarem um efeito tensor maior ainda. Então, eu vou ensinar vocês a usarem a argila lifting facial. A argila lifting facial, ela traz os sais minerais muito importantes, que será dissolvida pela tensora e não pelas águas duras. Então, vamos lá. Vou pegar uma colher, cafezinho da argila. Não mais que isso. Porque eu não vou usar no rosto todo da minha cliente com águas duras. Eu simplesmente estarei potencializando uma máscara já existente, que é a tensora. E vou pegar a tensora, vou diluir a argila com a tensora, ao invés de diluir a argila com águas duras. A medida da tensora para diluir essa argila é mais ou menos uma colher de sopa de tensora. Então, a medida é uma colher cafezinho de argila para uma colher sopa de tensora. E eu tenho aqui, na junção dessas duas máscaras, uma terceira máscara, que eu posso chamar de oligoplastic. Por quê? Eu tenho todas as propriedades dos óleos e elementos da argila com a plasticidade da máscara tensora. Essa medida que eu ensinei para vocês, uma colher cafezinho de argila para uma colher sopa de tensora, ela dá para uma área de colo, pescoço e rosto inteira. Só que aqui eu vou aplicar só metade.
Agora, então, vocês vão conseguir visualizar bem claramente somente a máscara e a máscara com argila. Máscara tensora, máscara oligoplástica. Tem mais uma dica que nós podemos passar aqui para vocês agora, que facilitaria a retirada da máscara. Que é você pegar a gaze quadriculada, peguei a gaze, dois pedacinhos de gaze é o suficiente para o rosto inteiro, mas eu não vou aplicar no rosto inteiro porque eu quero deixar uma parte sem para mostrar para vocês. Essa gaze eu vou colocar aqui na altura do pescoço e do mento, só. É claro que vocês colocariam em toda a área após ter aplicado a máscara tensora. Presta atenção, é uma dica, não é uma obrigatoriedade. E vocês vão poder visualizar no momento que eu for tirar a máscara, que nos locais onde não tem a gaze, sai fácil. Onde tem a gaze, sai fácil também. Então você decide se você quer adotar ou não essa dica. Agora nós vamos aguardar em torno de 10 a 15 minutos para a máscara secar e podermos dar continuidade ao procedimento. Qual dica para saber se a máscara já está no ponto para ser retirada? Toque na máscara. Se ela não grudar em nenhum ponto a mais, é porque ela já está seca. Mesma coisa do outro lado. Não grudou mais na nossa mão, então ela já está seca. O segredo é, quanto mais seca essa máscara estiver, muito mais fácil ela sairá. Então a retirada fica muito simples quando ela está no ponto correto de ser retirada, que é seca. Quando se mistura com argila, a secagem dessa máscara é mais rápido até do que a máscara tensora sozinha. Bom, observamos que não temos nenhum ponto para puxar essa máscara. Então, como fazer para retirá-la? Pegamos essa área, puxamos a pele e as bordas dessa máscara saltarão. Com isso, eu terei o ponto para poder retirar a máscara com facilidade. Viu? Como foi prático? Agora nós vamos pegar a máscara e vamos puxar. Lembrando, isso aqui não é uma depilação, então não é para você pegar e arrancar a máscara de uma vez. Você segura a pele e vai puxando para que ela se solte totalmente, tá? Segura e puxa. Observam como, sem a gaze, a máscara sai facilmente. Então, não necessariamente eu preciso da gaze. Lembra que eu falei isso, não é uma regra, tá? Fica a critério. Segura. Aqui onde nós temos a gaze, a máscara também sai facilmente. Então, essa opção de colocar a gaze para facilitar a retirada, fica a critério de cada um de adotar ou não. A gaze, ela não interfere no efeito tensor da máscara, então você pode utilizá-la tranquilamente, desde que ela seja aplicada por sobre a máscara já na pele, tá? Não é para colocar a gaze e depois a máscara em cima. Não sei se vocês observaram isso. Prestaram atenção. Aqui ela sai facilmente. O bom dessa máscara também é que ela proporciona um fechamento dos poros por um tempo determinado, porque quem tem poros dilatados, quando a máscara tensora seca, ela vai fechar os folículos, os ósteos. Então ela é legal para esse apelo também, quando você tem uma festa para ir e precisa fechar os poros para fazer uma maquiagem mais bonita. E aqui está a máscara retirada. Deixa eu só pegar aqui o queixo dela direitinho. Ela fica assim, tá? Local com gaze, local sem gaze. Dispensamos a máscara. O que sobrar, nós vamos poder retirar facilmente. Para encerrar, o produto que vem no kit com fator de proteção solar, que é o FPS, é o Hydra Sun Progress. Que vocês estão olhando no vídeo ali, ele é de 250 gramas. Eu estou aqui com o meu demonstrador, que é o pequeno, que é para o cliente usar
todos os dias em casa. E esse produto ele tem um segredo na aplicação. Se você pegar e aplicar num ponto e fazer movimento circular, o produto vai se aglutinar e não vai se adaptar ao tom de pele. Como ele é o nosso baby cream, onde ele tem antioxidante, ele tem ativos hidratantes, ele tem ativos de proteção solar, UVA, UVB, o fator de proteção dele é 35 e a proteção UVA é alta proteção, é 3 cruzinhas. Então, você tem um produto completo para finalização. Além dele ser tudo isso que nós já comentamos, ele também é Adapt Color. Para que funcione a adaptação da cor do nosso tonalizante a qualquer tom de pele, a técnica de aplicação é essa: espalho em todo o rosto, pescoço e colo, um pouquinho de cada, e sempre com movimento de deslizamento ascendente e deslizamento intenso. Eu vou espalhando em toda a área para provocar a homogeneidade desse produto na pele. Como ele não contém óleo nenhum na formulação, ele vai se adaptando às células de queratina que estão na superfície da pele e adotando a cor que essas células têm. Por isso que ele é um Adapt Color e vai se adequar a todas as tonalidades de pele, seja ela fototipo baixo, tipo 1, até mesmo ao último fototipo, que é o fototipo 6. Dando cobertura homogênea em toda a área de aplicação e dando continuidade ao tratamento que nós começamos com todo o kit de rejuvenescimento. Esse produto também tem na versão Home Care, então a versão profissional é de 250 gramas, e tem a versão Home Care. Qual é a mulher que não quer um filtro solar tonalizante para ser usado todos os dias? Ainda mais quando ele é estilo Baby Cream, que ele, ao mesmo tempo que ele protege da radiação UVA e UVB, ele vai dar proteção de nutrição, de hidratação, de ação antioxidante, dando assim continuidade a todo o tratamento realizado aqui. Antes de encerrarmos a aplicação dessa linha e dispensarmos a cliente para ir para a sua casa, vou mostrar algumas dicas para vocês aproveitarem e potencializarem a ação do produto. O tratamento iniciado em cabine, ele teve a presença de ionto com DMAI e os produtos, os ativos que estão distribuídos aqui no Vitatonus e no Sérum. Para dar continuidade ao ionto DMAI, o que já vem no kit é o Tenso Active. Esse produto aqui ele vai ter o DMAI a 5%, o Raffermine a 3%, o Carnosine, que é um antiglicante, que é um antioxidante muito importante que promove até a antiglicação das fibras de colágeno, e a vitamina E, que já vem presente no kit, certo? Então, você comprando o kit fechado, já tem ele junto, do qual você vai repassar isso para o teu cliente usar. Se você quiser potencializar mais ainda, deixando o tratamento mais completo, você tem então a possibilidade de trabalhar com o produto Day e o produto Night. O Day é a mesma composição que está presente no sérum vitalizante, com a diferença de ser um gel creme e de ter o filtro solar, para a pessoa utilizar durante o dia e ter todas essas proteções necessárias durante o dia, antipoluição, anti-radiação solar. E o Night, para ela utilizar à noite, dando continuidade à regeneração do tecido. Proteção de dia, regeneração à noite. Inclusive, quem comprar esse kit de forma em dupla, Day e Night, vem um lindo brinde de presente. Também trabalhando a nutrição interna, que a gente fala do IN. Nós trabalhamos com cosméticos através do OUT e temos também o IN, que é o antioxidante, o anti-age, através do Maturiuma, com vitamina C, vitamina A, vitamina E, magnésio e selênio, e também o colágeno líquido, que é através do colágeno hidrolisado, ou seja, a composição de aminoácidos específicos para a formação de novas fibras de colágeno no nosso corpo. Então, esse seria
a manutenção do nosso cliente da forma de tratamento IN. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir do momento que a gente incentiva o nosso cliente a dar a continuidade em casa, o resultado do nosso tratamento, ele não é comprometido, ele aparece com muito mais propriedades e não demora tanto para aparecer. Já lá nas primeiras 4 a 5 sessões a gente nota o resultado muito expressivo. Vocês puderam notar que numa primeira aplicação, numa única aplicação, principalmente com a associação da massagem modeladora, o resultado já foi bem aparente. Tenho certeza que para alcançar o sucesso que vocês esperam, vocês conseguiram absorver bastante dentro dessa aula que nós tivemos juntas hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo meu e-mail ou também pelo site. Aguardo vocês numa próxima. Muito obrigada.